galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Papo Cabeça, onde todas as tribos se unem, se encontram em mais um Papo Cabeça para você, dessa vez falando sobre Halloween. Estamos aqui com o Leonardo Bardini, tudo bem, Léo? E aí, pessoal, beleza? Beleza, Luara Xavier também, tudo bem, Luara? Tudo bom? Bruna Fernanda, tudo bem, Bruna? Tudo bem, Júlio, mais um. Mais um podcast para vocês, sejam sempre bem-vindos. E olha só, Dia das Bruxas, o Halloween, a gente vai falar sobre esse evento tradicional e cultural que acontece nos países anglo-saxônicos. E não vem me perguntar o que é anglo-saxônico. É uma especial relevância lá nos Estados Unidos, como a gente já conhece. Depois passou pelo Canadá, Irlanda, Reino Unido. Começou o Halloween, na verdade, em todos esses países. Pelo que eu acabei pesquisando, há uma certa incerteza sobre aonde realmente surgiu o Halloween. Mas foi dessa parte aí desses países anglo-saxônicos que vocês vão ver logo mais na tradução. Isso é quase um trava-língua. É um trava-língua. A palavra Halloween tem origem na Igreja Católica, vem da tradução contraída do dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, e é um dia católico de observância em honra de santos, né? Mas no século V depois de Cristo, na Irlanda Céltica, o verão oficialmente se concluía no dia 31 de outubro e o feriado era no Ano Novo Céltico. E alguns bruxos da época acabavam acreditando que a origem do nome vem da palavra Halloweenas, nome dado a guardiãs femininas do saber oculto das terras do norte, lá na Escandinávia. Mas os estudiosos dizem que a palavra Halloween surgiu como nome na realidade uma versão encurtada de All Hallows Even, Noite de Todos os Santos. Enfim, a gente vai saber mais pra frente aí no nosso podcast. E olha só, é uma festa com vários nomes, né? Como os vivos não queriam ser possuídos na noite do dia 31 de outubro, apagavam as tochas e fogueiras de suas casas para que elas se tornassem frias e desagradáveis, colocavam fantasias e, ruidosamente, desfilavam em torno do bairro, sendo tão destrutivos quanto possível, para fim de assustar o que se procuravam corpos para possuir. Enfim, algumas tendências, alguns casos que o Halloween traz aí como curiosidade para você que nos ouve neste exato momento. Desde 1800, quando os imigrantes irlandeses e escoceses levaram as suas festividades de Halloween para a América do Norte, a festa tem se desenvolvido, como vocês podem observar, né? A festa tem se desenvolvido demais lá nos Estados Unidos, passando inclusive por algumas músicas que a gente vai saber daqui a pouquinho com o Léo, com relação ao Michael Jackson, depois vindo para o Brasil e tantos outros países que aderiram inclusive à festa de Halloween, inclusive na Itália, isso mesmo, na Itália também o pessoal adere demais a essa festa do Halloween. Falo porque eu tenho parente na Itália, galera, e aí eu acabo vendo algumas fotos e tal. Pessoa rica esse jogo. Consequentemente, a gente vê. Ostentação. Eu vejo parente de longe pelo Instagram, né? É tipo ganhar dinheiro no Facebook, né? É que nem no banco imobiliário. A gente sonha alto, né? Ver os parentes lá comemorando o Halloween e tal. Não entende muito porquê também, mas vamos nessa, né? Italiano é tudo meio doido, mas vai fazer o quê, né? É que nem o Livio falou uma aula pra gente, né? Você quer que acabe em merda? Chama italiano pra guerra. Com certeza vai dar merda no negócio. Mas a festa só perde pro Natal no faturamento total do comércio. Então os Estados Unidos acabou pegando essa fase do Halloween para justamente virar um negócio. Em vendas de fantasias, depois da música do Michael Jackson que você vai falar, em vendas de acessórios, no próprio hábitos da população dos Estados Unidos e do norte da América, e vindo espalhando essa cultura pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pelo mundo. Então é um pouco disso a história lá nos Estados Unidos que acabou surgindo, né, desses países. É meio que a incerteza aí de qual país realmente surgiu, mas tem a cultura da abóbora, tem a cultura aí de vários acessórios com relação a Halloween, que muitos dizem que veio da parte caipira dos Estados Unidos, do Texas, mas enfim, é outra coisa misteriosa, assim como a origem da realidade do Halloween. Quero saber de vocês agora, pessoal, a parte de vocês aí com relação ao que vocês acabaram pesquisando, porque o Halloween é uma coisa muito extensa, né? A gente vai falar a noite inteira aqui, nosso áudio já é enorme. Se a gente for falar detalhe por detalhe do Halloween, vai ficar um negócio bem extenso, fala a verdade, né? E agora a Luara vai falar como chegou no Brasil, né, Luara? O que você pode trazer pra gente? Afinal de contas,
Aqui no Brasil é um negócio de louco, né? Porque a gente vê em alguns pontos essa cultura do Halloween, mas em muitos pontos também a gente percebe que o Halloween ainda não foi difundido totalmente aqui no cenário brasileiro, né? Isso mesmo, Júlio. Tudo no Brasil, né, chega dos Estados Unidos através da cultura. Então, filmes influenciam, música influencia, e foi assim que acabou chegando no Brasil. Em muitas cidades não é tão presente quanto nos Estados Unidos. Lá eles têm as festas, todo mundo vive muito intensamente esse momento lá. Uma cidade aqui do estado de São Paulo, inclusive, que aderiu, copiou o Halloween americano, é Alphaville. Grande São Paulo, Barueri, tipo, eles decoram as casas. É só o bairro mais chique de lá, né? Então, né? As crianças podem pedir doce, só quem tem dinheiro pra gastar com isso. Ostentação, igual o Júlio, né, Júlio? Claro. Muita ostentação. Queria fazer um adendo. O Júlio comentou... Adende. Adentro? Adende. Fazer um adendo. Obrigado. Era uma piada, ninguém entendeu. Coloca riso nosso. Legal. Então... Patada 1. O Halloween é uma festa muito conhecida pelos americanos, coisa e tal. Mas tem uma festa dos mexicanos, acho que os espanhóis também trabalham com ela, que é o Dia dos Mortos. Não sei se vocês conhecem. É uma festa que lembra muito... Ela é alegre, ela não é de terror. As pessoas se fantasiam, fazem maquiagem, usam máscaras de monstro, mas é uma festa que parece muito com o nosso carnaval. E lá eles celebram esse dia, pois na lenda deles, se eu não me engano, inclusive junto com o Dia de Todos os Santos, nesse dia é como se a nossa realidade dos humanos e a dos espíritos estivesse mais próxima. E nesse dia você consegue contatar seus entes queridos. Em Dia de Todos os Santos, não? No Dia dos Mortos. Então, é um dia de alegria pra eles. E é um dia pra eles não esquecerem aqueles que já se foram. Não é fofo, gente? Demais. Inclusive dessa mesma festa que surgiu. Se vocês verem nas festas de Halloween que tiveram no Brasil, muita gente fantasiada de La Muerte, que é aquela maquiagem no rosto de caveira mexicana, cheia de adornos, coisa e tal. É dessa cultura, não é do Halloween. É do Dia dos Mortos. É mexicano. Olha a hegemonia cultural. Olha a hegemonia. Total. Quebrando a hegemonia cultural americana. Quebrando a hegemonia cultural americana. Mas tem toda uma ligação Dia dos Mortos e Halloween. Né? Principalmente lá nos Estados Unidos também tem essa ligação, né? Porque todo mundo, na verdade, vai para esse lado do Dia dos Mortos e intercala com Halloween. Só aqui no Brasil mesmo, que parece que o respeito é um pouquinho maior com relação a quem já morreu. Mas isso aí é coisa de ideologia e hábitos mesmo. Eu não tenho nenhum parente próximo, assim, que já faleceu, assim, de visitar e tal. Mas eu acho, tipo, estranho. As pessoas só vão visitar dia 2. Tanto que agora, esse ano, fugindo um pouco do assunto, as pessoas começaram a comprar flor artificial pra colocar. Tanto que a florista falou assim, saiu mais da flor artificial do que da natural. Porque as pessoas colocam só ano que vem. Só vão trocar no outro ano. Olha como eles lembram de quem morreu, né? É bem isso. Eu mesma fui com a minha mãe no cemitério pra não ter o pra trabalho colocar mesmo de vela pra voltar, quem? Pra ninguém, porque ela não conhecia ninguém que tava lá. Mas meu pai é muito desce simbólico, também. Ela foi sabe? por ir. Tem um lugar lá que agora eu não vou lembrar o nome, mas é tipo uma capela que você vai lá e coloca vela e reza pelas almas. Pelas almas desconhecidas. Meu pai tem esse hábito. Eu vou tirar a vela Sim, pelas almas. no Brasil eu acho que leva muito pra esse lado mais triste da coisa, assim. Enquanto no México é pro lado mais lá eles são, tipo, alegre. festa, Morreu! fantasia. Não morreu, mas tipo... Não é aquele se morreu foi, do João. Morreu! Deixou saudade, vamos lembrar da pessoa de tudo que ela foi de bom, tudo que ela fez pra gente. Mas a cultura japonesa é um negócio estranho, porque quando você pega a cultura japonesa, com relação ao Dia dos Mortos, por exemplo, eles passam no túmulo do falecido e acabam deixando um doce, acabam deixando algo festivo, na verdade, e não algo triste, não uma flor ou algo assim. Ele acaba deixando um docinho, um brinquedo, alguma coisa assim, sabe? É uma cultura diferente da nossa. E com relação ao Dia dos Mortos, assim, não tem nada a ver com Halloween, mas intercala aí com relação ao Dia dos Mortos, né? Exatamente. Tudo morte. Tudo relacionado, né? Que eles encaram também como que a gente fala, foi para melhor, né?
Mas na verdade não é esse realmente o termo que os japoneses utilizam. Mas é basicamente para esse lado mais festivo do que triste. E o que mais você tem a nos dizer, Lu? A cultura do Halloween é americana, né? Então tem muita gente que leva isso que não gosta muito dessa invasão cultural. Anti-americanismo. Então, na tentativa de abrasileirar o negócio, criaram um projeto de lei 2762 de 2003 que quer instituir o dia 31 de outubro como dia do Saci, para a gente comemorar mais a nossa cultura, né? A cultura do Brasil. Acho que falta muito isso. O povo só quer saber do que vem dos Estados Unidos, do que vem de fora, e falta um pouco de comemorar a nossa cultura. Acho que não está tão enraizado para que isso possa acontecer. Acho que está mais enraizada a cultura americana no Brasil do que propriamente o Saci, o Curupira. Por isso a necessidade da criação da lei. Mas eu acho que antes de colocar uma data para isso, ele tem que recuperar nosso folclore. Não é escola, só colocar um feriado. Não é colocar um feriado um dia que, hoje é o dia do Saci. Tá, mas por quê? É que nem o dia Quem do é índio. Saci? Que nem o dia do índio. índio. Você aprende isso quando você tá no fundamental. Tipo, o índio é tudo no Brasil. Só que, o dia do índio, todo mundo coloca só o cocar. Tem o cocar e tal. No outro dia já esqueceu. No outro dia tá xingando o índio que quer as terras dele de volta lá no mato. Exatamente. Tá falando, vagabundo, não quer trabalhar. Ó lá. Exatamente. Mas daí no dia do índio, somos todos índios, pipoca, minha onça, que não sei o que tem. Exatamente. Gente, hipocrisia do homem branco. O que eu queria comentar é a exploração do Halloween pro lado mercantil, tipo, fantasia. O Júlio até comentou, nos Estados Unidos vende fantasia, só que os Estados Unidos, eles não estão vendendo fantasias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vendendo fantasias pro mundo. Como a Lu comentou, a indústria cinematográfica, a indústria cultural está popularizando tudo que é cultura americana. O Halloween, eu particularmente, acho que não o primeiro contato, mas eu voltei a ter contato com o Halloween, porque graças na minha escola a gente não, é dia do Halloween. Claro que, tipo, pintava as abóboras, colocava os negocinhos lá, mas não pegou. Como no Brasil todo não pegou, uma vez que eu vi sobre o Halloween foi no Todo Mundo Deu Cris, que eles saem pedir doce com os irmãos, eu não sou criança pra pedir doce. Isso é uma coisa que tá vindo muito da indústria cinematográfica popularizando pelo mundo. E, tipo, o que eu queria frisar sobre isso agora no cenário, atual, é a publicidade. Acho que todo mundo viu aquele anúncio do Burger King falando sobre a pegadinha, Explique para quem talvez não viu. Bom, foi tipo assim, eles criaram uma caixinha semelhante ao do McDonald's, colocaram o lanche, cobriram o restaurante, aquele símbolo do Burger King, do drive-thru do Burger King, cobriram com lençol, fizeram os olhinhos como se fossem fantásticos do McDonald's. E tem até, até peguei a fala em tradução literal, o cliente abre, virou meme, viralizou essa propaganda do Burger King. O cliente abre a caixinha e tá lá, apenas uma brincadeira, continuamos com os hambúrgueres grelhados no fogo, feliz dia das bruxas. O que nada mais é do que uma alfinetada no McDonald's. No concorrente. Sem dúvida. Alfinetado geral. Outra sacada que, mostra a exploração da cultura americana pelo comércio, ainda bem não brasileiro, se bem que o comércio brasileiro também explorou muito o Halloween. Tanto que tem fantasia de bruxinha nas lojinhas de japonês até hoje. Já se passaram uma semana no Halloween, uma semana. Já. A Starbucks, que lançou um frappuccino especial pro dia do Halloween. Lançou o quê? Frappuccino? Frappuccino. E, eles fizeram uma sacada muito mais inteligente que a do Burger King. Eles lançaram o produto, comercializaram dia 28, 29, 30 e 31. Se você não consumiu nesses dias, só ano que vem. Você perdeu. Perdeu, você perdeu o frappuccino especial de Halloween Starbucks. Não é tão absurdo pensar que a Starbucks está tentando vender. Está tentando vender, só que está tentando, além de vender, está difundindo a cultura americana. E outro ponto da exploração publicitária do Halloween, que é a cultura americana, é o The Walking Dead, que foi uma coisa que comentaram
o The Walking Dead tá lançando a 7ª temporada, acho que tu que comentou, né, Léo? Foi. Que tava lançando, acho que semana passada ou Há retrasada. 2 semanas atrás lançou a 7ª temporada da The Walking Dead. Por que lançou há 2 temporadas atrás? 2 semanas atrás? Isso, Porque já vem todo mês de outubro, já estava lançando os episódios, né? Desde a primeira temporada. E já é exatamente para isso, para casar com o Halloween. Porque é quando as pessoas mais querem assistir filmes de terror e consumir conteúdo mórbido e macabro por conta do Halloween. Eu acredito que apesar de toda essa publicidade massiva e vamos vender fantasia, vamos vender tudo, eu acho que o Halloween não pegou, mas pegou. Porque todo mundo, aqui no Brasil não tem Halloween, mas faz maquiagem de caveirinha, Tem festa temática. Mas é tipo fora de época, né? Vai nas festinhas das sabigaias, né? É só brincar, não. É tipo Halloween fora de época. Vou mesmo. Mas olha, uma observação que falou dos doces, de pedir doces, é que aqui no estado de São Paulo, interior, na nossa região de Limeira, Campinas, não faz parte da nossa cultura. Mas se você for mais indo para o sul, ou até mesmo Minas, existe a festa de Cosme e Damião. Sim. E já presenciei, já. E lá é da cultura, é costume as crianças saírem e pedirem doces também. Então, gente... Queria ter idade para pedir. É muito regional, né? É muito regional, é um dia cristão. Então, se for ver, a gente tem nosso Halloween, que é o dia de Cosme e Damião. Nós temos nossos monstros. Tem um pouco de tudo. Tem saci, tem curupira, tem iara, tem lobisomem, que faz parte da nossa cultura. Então, assim... A gente só precisa valorizar. É só valorizar. Não gosto de Halloween porque, cultura americana. Eu espero que você não sente aos domingos na mesa e coloque uma Coca-Cola em cima da sua mesa. Porque se você faz isso, você está... Se for ver, tudo na nossa vida vem dos Estados Unidos. Exatamente. Somos música, filme... Tudo vem de lá. Do mesmo modo que eles também devem ter alguma coisa inserida de outros países, talvez europeus, na cultura deles. Será que tem Guaraná de Jesus nos Estados Unidos? Seria uma boa, já pensou? Sei lá pra Nova York. E ver um Guaraná Jesus lá no meio. Pensou? Essa é boa. Melhor do América. Ainda falando sobre... Foi mal, Júlio. Fala. Ainda falando sobre o The Walking Dead... Influencia tanto as nossas vidas que aqui no Brasil tem até a Marcha dos Zumbis. Zumbi Walking, Zumbi Walking, verdade. Não é só em São Paulo não, viu? Não, São Paulo. Brasil inteiro. Tem várias cidades, Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, que as pessoas saem na rua fantasiadas fazendo uma marcha vestida de zumbi no Halloween. Também que influencia na cultura americana, cultura americana. Eu acredito que se a gente saísse fazendo uma pesquisa de campo, perguntando qual o dia do folclore, ninguém sabe. Qual é o dia do Halloween? Dia 31. Verdade. Dia 31 eu não sei o dia do papai. Também não sei, não. Bruna não ri. O Júlio também não sabe. Quando é o dia do Sei. folclore, Bruna? Dia 8 de agosto? A Bruna é enciclopédia em Mas vida, eu falei essa data primeiro, não tenho certeza também. Mas dia 8 de agosto. Que eu saiba, eu acho que é. Ou é 16? Gente, é papo cabeça, nada de achismo. A gente é humano também. Boa, Luara, boa. A gente Uma também nas valoriza patadas aí. a cultura nacional. Exatamente. Aqui somos todos americanozinhos. É Sim. bem isso. Todo Aliás, o mundo meu chega em primeiro... casa, toma Coca-Cola. Primeiro contato com o filme, com Halloween foi justamente no filme Denis o Pimentinho. Não sei se um ou se dois, mas tinha uma festa de Halloween lá. Que é aí que eu vi que existia esse negócio aí. Senão eu nem... Uma que eu não gosto também, mas não é porque é cultura americanizada. Até porque eu me visto americanizado, mas... mesmo assim, é questão de gosto. Não é do meu gosto sair fantasiado para uma festa. Mas, aliás, nunca participei, né? A cultura já vai para outros lados. Mas mesmo assim, respeito e gosto de quem também acaba sendo influenciado por essa cultura. Porque eu acho que tudo é festa, tudo é informação. Então quanto mais informação tiver, melhor é. Então o meu primeiro contato com Halloween foi justamente no filme. Eu super apoio qualquer pessoa que gosta, tipo, eu amo Halloween. É uma parte da cultura de outro país que faz bem. É uma festa, é algo legal. Melhor esse do que aquelas pessoas que estão fazendo marcha a favor do Trump.
Nossa, verdade. Ah, gente, pelo amor, né? Não, então, assim, ninguém merece. prefiro a pessoal fazendo festinha de Porque ter, a gente fazendo chama uma... festinha. A gente vai numa festinha Exatamente, não, ninguém temática do que aplaudindo o Trump. Até porque, né, gente, você é latino-americano, pro Trump você nem existe. merece. Exatamente. Então, né, vamos ter um bom Somos senso. porcos latinos. Porcos latinos. O meu primeiro contato com o Halloween foi no curso de inglês. Só que assim, a escola não aderiu. Vamos fazer uma festa temática, não. Acho que fez o que todo mundo faz. Colocou aqueles enfeitezinhos, falou assim, hoje é Halloween, temos aula, vamos aprender verbo to be, vamos continuar. Vamos continuar a vida, né? Isso, porque Halloween... Só decoração. Só. Não tem Nada, festividade. absolutamente nada. E uma coisa que eu queria colocar em pauta com todo mundo tipo, aqui, o que vocês acham do Halloween na escola pública? Nada a ver. Que é uma coisa que eu ouvi e falei assim, Halloween não tem que ter em escola pública. Não tem que ter. Tipo, eu queria saber se todo mundo concorda. A minha visão é a seguinte, eu acho que o Halloween na escola pública pode ser dado como informação, não como comemoração. Acho que não tem muito a ver. Embora a cultura americana tenha se estabelecido no cenário brasileiro, encaixar a festa de Halloween na escola, acho que não tem muita coisa a ver, não, justamente por causa desse fato, entendeu? Venha como informação, mas não venha como comemoração. Eu acho que numa escola pública, principalmente quando é criança, fundamental, acho que é tão mais importante nós inserirmos nossa cultura. O Brasil tem uma cultura tão rica. Nós temos uma como é? Miscigenação. Erra 50 vezes. Não vou errar, não. Miscigenação tão grande de tantas culturas que criou a nossa própria cultura brasileira que a gente precisa resgatar ela. Então, né, dia do folclore, dia do índio, tem tanta coisa legal. Deixa o Halloween para quando a pessoa estiver mais velha, quando ela entender um pouco da nossa cultura. Deixa pra quando ela estiver indo nas Sabigaias. Nas Sabigaias também. Sabigaias. É uma república que sempre faz festa aqui em Limeira. Tá. Limeira, interior de São Paulo. Que nós amamos. Entendi. Sabigaias. Sabigaias. Não é Sabugaias, não, tá? Sabugaias é bom. Nós temos o Michael Jackson, que deu um boom com relação ao Halloween nos Estados Unidos, consequentemente também no mundo inteiro, Léo. É verdade. O Michael sempre foi um amante de terror. E ele, em 1983, lançava o CD que tinha a música faixa Thriller. O CD também, o disco, o vinil, levava o mesmo nome. E o Thriller fazia várias referências a diversos filmes, contos, N coisas do terror. E ele pode até ser mesmo considerado um curta-metragem, porque o Thriller, em sua versão estendida, tem 14 minutos, vocês sabiam? Não. Se você cortar tudo, deixar só a música... 5 minutos e meio, quase. Se você colocar tudo, ele tem uma mini história de terror. E dá 14 minutos. E uma coisa engraçada, a dança que o Michael montou, a coreografia junto com os zumbis, foi baseado em um estudo que ele fez com médicos, apontando como talvez um corpo, um zumbi, se dançaria após o rigor mortis. Você sabe o que é o rigor mortis? Não. A grosso modo é quando o cadáver já passou um tempo da morte e ele já está enrijecido. Os nervos, as articulações já estão duras. Que até tem aqueles casos que falam, pessoas mexiam no caixão. Na verdade, é o corpo enrijecendo. Aí ela ainda está um pouco fresco até. Entendi. O rigor mortis ele já está totalmente duro. Por isso que ele tem aquela dança meio robótica no clipe. É bem legal. E os efeitos sonoros, as transformações do Michael, tudo naquela época foi baseado num filme chamado Um Lobisomem Americano em Londres. Clássico, gente, eu recomendo super. Se você é amante do cinema e não assistiu esse filme, devolve sua carteirinha, tá bom? Você não merece esse título. Pede pra sair. Pede pra sair. E o clipe da música também, que foi lançado em 83,
Foi lançado no Brasil e exibido pela Rede Globo, no Fantástico. E foi, naquela época, um evento que parou o Brasil, porque era a primeira vez. Imagina, em 83 não tinha, ninguém praticamente tinha internet, ninguém tinha TV a cabo, ninguém tinha muito. Então, a Globo exibindo aquilo, todo mundo parou para assistir. Foi o evento, o lançamento do clipe completo de Michael Jackson, Thriller. Então imagina todo mundo reunido na sala para assistir. Que coisa legal. Eu acho legal, né? Um clipe é uma coisa que você não tem mais hoje em dia. E muitos artistas se inspiraram depois do lançamento do Michael no tema terror. Porque naquela época o terror era muito estigmatizado. Era algo que as pessoas abominavam, diziam que era baixa cultura. Não é como hoje que tem tanta credibilidade, tanto investimento nas coisas que fazem. E, mais recentemente, alguns artistas, cantores também, que eu tenho, assim, a meu ver, se inspiraram no Michael Jackson, na cultura dele. Uma americana é a Lady Gaga. No início da carreira dela, com um boom que ela teve, foi a música Bad Romance, o clipe da música. Faz muita referência a filmes de ficção científica e terror. Eu enxergo dessa maneira. E é muito legal. E ela também é cantora pop, assim como o Michael Jackson. E falando de brasileiros, uma que eu cito é a cantora Pitty, na música De Você. Esse vidro fechado. Nessa música, que já é uma das mais antiguinhas da Pitty, ela está tocando e o clipe é um levantar de zumbis. E eles começam a andar na cidade, matando as pessoas, até que no final, no grande final, ela também se transforma em um zumbi. Vocês já assistiram esse clipe? Já. Eu lembro de relance, assim, mas eu já assisti, sim. Eu achei muito legal. Referência pura do Michael Jackson. Referência pura do Michael Jackson. É muito interessante. Muito mesmo. E vocês sabem me dizer mais algum clipe de alguma outra música, de algum outro cantor que faça referência ao terror? Vocês conhecem? Não, desconheço. A referência que, na verdade, eu tenho é justamente o Michael Jackson. Não tem jeito. A gente tá com o Michael Jackson na veia. Mas então, o Júlio, olha, uma boa observação. O Júlio que só escuta sertanejo, ele conhece a música do Michael. Né? Sim, Thriller. inevitável. Todo mundo conhece. Uma coisa inevitável. Criança. Se não conhecia até o Dia da Morte, conheceu no Dia da Morte. Exatamente. Como vários cantores, né? Eu mesmo comecei a escutar muito Amy Winehouse depois que ela morreu. Então, todo mundo faz isso. A pessoa morre e vende 50 mil álbuns. Eu lembrei de mais um grupo que fez um clipe baseado em filme de terror, que é 30 Seconds to Mars, com a música The Kill. Eles fazem referência ao filme O Iluminado. Se você assistir, você vai pegar na hora as referências. É muito legal. E também é um clipe bem longo, não sei se chega a 14 minutos, mas ele é longo e também tem é mais cantado, é mais a música mesmo, mas tem a historinha atrás também. É bem legal, recomendo. A banda, inclusive. 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars, para Marte. Jared Leto, meu crush. Jared Leto, que hoje é ator. Gente, se eu continuar falando, eu vou voltar pro primeiro tema, que era cinema. Então, para. Aí eu já fui pra música, que eu adoro o Jared Leto. Estou esperando um pódio de culinária, tá? Só... vai rolar. Mas indicação pessoal. E seu primeiro contato com o Halloween? Meu primeiro contato com o Halloween foi através do cinema. Cinema? Foi o cinema. O seu, Luara? Cinema também. Cinema. Filmes. Bruna? O meu foi no colégio. No colégio, tá certo. Você acabou relatando ali pra gente, né? Tá certo. Então agora chegou a hora do conto, né? Afinal de contas, nós temos, em período de Halloween, contar um conto que tem tudo a ver, segundo a gente discutiu em pauta também, segundo historicamente falando, né, Bruno? Só antes de entrar na parte do conto, já entrando na parte do conto, uma coisa que a gente pesquisou, que eu achou super interessante, que eu até comentei com a Luara, foi da disputa de conto, Halloween Contest. Às vezes as pessoas se desafiam a contar contos, na versão online, de 275 palavras no máximo, pra ver quem ganha, qual o melhor conto de Halloween do ano. Tá certo, então agora a gente vai pro... Igual o Gustavo, entendi. Jornalistas, Entendi. comunicativa, corta, né? Fala corta, entra no meio, volta. Voltando. Não, entendi. Agora a gente vai pra essa parte do conto, então. Vamos contar um conto.
Marta realizava seu trabalho diariamente sem reclamar. Pode-se dizer que, apesar do péssimo salário, gostava do que fazia. Afinal, 10 anos carregando cadáveres da sala de cirurgia para o necrotério. Por mais estranho e mórbido que fosse a tarefa, eram 10 anos. Já havia se acostumado de tal forma que parecia um trabalho como todos os outros. Era só mais um dia de trabalho. Somente mais um corpo para ser levado ao necrotério. Contudo, Marta nunca havia visto um jovem tão bonito em sua maca. Tão jovem, tão gracioso, merecia desfrutar mais a vida. Enquanto andava pelo extenso corredor, resolveu olhar o prontuário que seguia junto à maca. Sua dúvida foi pouco esclarecida. Em letras garrafais estava escrito no prontuário: falência múltipla de órgãos, por causa desconhecida. Em outras palavras, simplesmente o corpo do rapaz parou de funcionar, como um velho relógio que teve sua máquina gasta pelo tempo. Porém era jovem, não fazia sentido algum. Enquanto andava lendo o prontuário, Marta notou que aparentemente pouco havia se locomovido pelo corredor e que a porta de aço do necrotério parecia estar à mesma distância de quando iniciou a caminhada. Olhou para trás e notou que a porta da sala de cirurgia já estava distante. Resolveu então aumentar o passo para chegar ao necrotério. Não que estivesse com medo, mas precisava retornar rapidamente ao centro cirúrgico. Aumentou o passo e não conseguiu ver a distância diminuir, o que fez pela primeira vez em 10 anos suar frio. O desespero começou a subir pelo seu corpo e resolveu correr à porta do necrotério. Mas não adiantava, parecia que não saía do lugar por mais que corresse. Olhou novamente para trás e viu ao longe a porta do centro cirúrgico. Seu coração começou a acelerar enquanto seu corpo suava. Sua barriga começou a doer e Marta perdeu o controle de seu corpo, que dava pequenos arrepios. O desespero começou a crescer. Marta então gritou com toda a sua força, mas ninguém veio a seu socorro. Largou então a maca e correu em direção ao centro cirúrgico. Porém, teve o mesmo efeito de antes. Era como se não saísse do lugar. Sem forças, caiu no chão. Foi quando notou que o teto estava tomado por uma espécie de fumaça negra. Mas não era uma simples fumaça. Era como se tivesse vida. Era como se fosse um ninho de aranhas gigantes esfumaçadas, tecendo suas teias por todo o teto. Aquilo era tão absurdo que o grito não conseguiu sair. Marta somente conseguiu olhar para o teto com a certeza de que havia enlouquecido. Foi quando uma voz forte masculina interveio em seu momento de fascínio. Marta olhou para a maca e, sentado nela, estava o jovem e belo rapaz, ainda pálido e com os olhos salpicados de vermelho, misturando o céu azul. Mesmo depois de morto, Marta ainda o achava belo. Estranhamente, sentiu-se segura ao ver o rapaz. Por segundos, esqueceu-se das aranhas que estavam a tecer teias pelo teto, mas vagarosamente elas desciam pelas paredes. Por que elas estão atrás de você? Vieram me levar para um lugar não tão agradável. O inferno? Se quiser assim chamar, pode ser. O inferno. Isso não pode ser real. Eu trabalhei aqui há 10 anos. Nunca vi isso acontecer. É por aqui. Não é o aqui que você está pensando. Estamos em uma dimensão entre o seu mundo e o mundo deles. Marta estava fascinada pelo ocorrido. Olhava ao seu redor desesperada. Era algo que não conseguia conceber, nem mesmo seus sonhos mais absurdos, mas estava ali. Aos poucos ela viu as aranhas esfumaçadas cobrirem o corpo do rapaz. Fechou os olhos, não conseguia ver o que estava acontecendo. Então ouviu seu nome ser chamado mais uma vez. Marta, está tudo bem? Abriu os olhos lentamente e olhou ao seu redor. O corpo do rapaz estava na maca e não havia sinal algum das aranhas esfumaçadas. A porta do necrotério estava bem à sua frente e a sua mão segurava o prontuário do rapaz. Mas uma nova figura estava no corredor. Era um dos médicos que olhava espantado para Marta. Sim, doutor. Me desculpe. Estava lendo o prontuário. Estou vendo, Marta, mas já faz mais de 1 hora que você saiu do centro cirúrgico para levá-lo e não voltou. Ficamos preocupados. Me distraí lendo. É um rapaz tão jovem e bonito. Morreu de causas desconhecidas. Estava pensando no que podia ter ocorrido. O médico deu um sorriso e falou em tom de desabafo. Podia ter me perguntado como você foi policial que trouxe no hospital. Parece que ele foi encontrado em um galpão abandonado. Você não sinal de violência, desconfiamos que seja um envenenamento. Mas só que o legista vai ter uma conclusão melhor que a minha. É uma pena. Um rapaz tão gracioso morrer assim, envenenado. Bom, talvez tenha merecido, né? O policial me confessou que ele estava investigando o rapaz há alguns meses. Ele é suspeito pelo assassinato de 12 mulheres. Marta
Marta encerrou a conversa e entrou para colocar o corpo em uma das gavetas frigoríficas do necrotério. Feito isso, pensou no que havia acontecido no corredor e na história do rapaz. E como sentir-se confortável com as palavras do jovem, apesar de todo o ocorrido e de tudo que o doutor lhe disse, ela tinha uma vontade estranha e mórbida de estar com ele. Após algumas horas, o médico sentiu novamente a falta de Marta. Voltando ao necrotério, encontrou a enfermeira caída no chão com os olhos saltados e a face roxa. Tentou salvá-la, porém não havia mais o que fazer. Ao abrir sua boca, centenas de pequenas aranhas saíram de sua garganta e espalharam-se pelo chão. Marta estava morta, havia sido asfixiada. Esse é um relato tirado do blog Assombrado. Acho que o Léo deve conhecer, né, Léo? Tipo, blog Assombrado. Não? Já ouvi falar, É muito, mas não acompanho. É muito bom. Foi enviado por Braulio Borges. Gente, não façam meme com isso. Vai fazer sim! Braulio. Eu não sou a única injustiçada desse grupo. Braulio Borges, saiu. Adorei, tem 2 memes. Miscigenação e Braulio. Braulio. Sem piadinha, Júlio, sem piadinha com o Braulio. Pode deixar. Gente, esse conto deu quase terror do que quando minha mãe me chama pelo nome completo. Leonardo Francisco Bardini. Vem Aí aqui. é de cagar sangue de medo. Nossa, Aí pode já falar fica isso? com aquilo na mão, né? Nem me fala. Me digam vocês, assim como eu relatei o que me dá medo, o que dá medo pra você, Luara? O que dá medo pra mim? Cara, eu vou falar de uma coisa que eu fiquei com medo semana passada. Não consegui o ingresso pro show de Justin Bieber. Não. 200 mil pessoas na Hoje fila não. não é justo. Hoje não. Eu consegui. E Vamos tu, de- Bruna? aqui pra- Bom, o que me dá medo é aquele palhaço do filme It. It? It. Pennywise? Isso. Hum. Não. Sem armações. Eu realmente tenho medo, porque eu não gosto de palhaço e, tipo, talvez não goste por causa dele, ou não gosto de palhaço e não gosto dele. Você é a segunda pessoa que eu conheço que não gosta de palhaço por causa dele. É muito... Caramba. É muito Ele- macabro. o filme, assim como o livro, eu tenho o livro, é muito bom, mas realmente é do Stephen King. O filme é baseado no livro It, tradução pra cá, It é coisa, que conta... posso falar um pouquinho da sinopse? Posso? Pode dar spoiler. Não é bem spoiler. Tio. Pennywise era um palhaço que aparece assim, mas ele na verdade é só a mistificação de alguns medos. Ele encontra um grupo de amigos, e esses amigos, toda vez que tem medo de alguma coisa, ele se torna o medo dessa pessoa. Eu falei assim, em modo geral. Tá. Então, Pennywise pode ser qualquer coisa que você tenha medo. No meu caso eu tenho medo de altura. Na verdade é a única coisa que eu tenho medo, pra falar a verdade pra vocês. Medo e como eu tenho labirintite, é coisa de velho mesmo. Eu acabo tendo medo e labirintite, então piora um Já pouquinho foi a no coisa. chapéu mexicano? Você é doido. Balança uma luz na frente da cara dele, você vai No ver que é kart, labirintite. eu descobri que eu tinha labirintite correndo de kart, depois que eu bati. Que delícia. Ai, que legal, ótimo jeito de descobrir. Experiência. Depois que eu bati de kart, aí eu descobri que eu tinha labirintite. Outro terror na minha vida é quando eu tô abrindo a fatura do meu cartão de crédito. Esse daí é de todo Aí mundo, ele Esse todo daí, mundo, né? olha, Dói. É o meu Dói. também. Compartilho. Tá certo, gente. É isso aí pra fechar aí o nosso podcast. Valeu, Léo. tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Especial Halloween. Valeu, Luara. Um abraço. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, Bruna. Obrigado. Tchau, Júlio, ó, já tá trocando os nomes. Né? É dois da Bruna. Falou do Pennywise, falou do palhaço. A Acabou Bruna a já racionalidade. acabou a racionalidade, acabou papo cabeça. Acabou tudo. Parou. Pacto cabeça. Pacto cabeça. Olha, Aos pactos ritual, macabro, não, gente. Não vai aparecer a Xuxa aqui. Pacto? Adoro. Hilari. Xuxa mas. Eu tinha medo da minha boneca quando eu era criança, por causa dessa história da Xuxa. Da Xuxa? Sim, o povo falava que as bonecas dela eram todas Nós temos o nosso Joguei Chunk. O fofão também, né? As É, pessoas falavam. O fofão, se você arrancasse a cabeça Nossa, dele, fofão. tinha uma peça de plástico bem duro, que era o que dava sustento no corpo do boneco, do fofão, mas que parecia um punhal de ritual
algum ritual macabro. Credo, gente. É verdade, gente. Mas é que assim, era pra sustentar o boneco. Só que, né? Uma coisa que eu, tipo, abri mão, graças à cultura americanizada, é ter boneco em casa. Todo filme de terror, a maioria tem uma boneca. Tem uma boneca, eu tenho um boneco lá, você vê os bonecos, tipo, mudando de lugar. Ah, eu sou. eu sou. Então a gente tem que assistir o próximo filme de terror que lançar junto no Eu cinema. sou tão, assim, tenho tanto medo, que eu, tipo, mal assisti a primeira versão de primeiro filme de Jogos Mortais. E olha que Jogos Mortais não é terror, tipo, nossa, ô terror. Ai, Jogos Mortais eu não consigo assistir porque eu tenho muita aflição de ver o povo se matando. Ai, não consigo. Tá certo, e nesse clima de Halloween a gente encerra aqui o nosso podcast. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo. Um abraço e tchau! Vamos fazer palco verde. Aê!